Eu sou Ericles e quero te dar as boas-vindas no meu canal. Aqui eu ensino técnicas e macetes de Illustrator e também de design. E se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like nesse vídeo. No vídeo de hoje eu considero que vai ser um vídeo mais completo da história do canal, onde eu vou explicar vários macetes e também explicar o porquê da gente utilizar a geometria no Illustrator. Eu acho que vai ficar muito claro a partir desse vídeo como é que você vai utilizar a geometria ao seu favor para ter mais consistência e precisão nas formas. E também porque é um vídeo de um assunto que me interessa muito como esportes. A gente vai fazer aqui o logotipo da Cloud9, que é um logotipo muito interessante e com ligações muito fortes entre as partes desse logotipo. Vamos para a aula? Com a tela do meu Illustrator aqui aberta, o meu primeiro passo vai ser criar os grids do nosso logotipo. E se você já acompanha o canal, você sabe que existem formas diferentes de criar grids aqui no Illustrator. Para entender melhor sobre esse primeira, segunda e terceira forma de criar grids no Illustrator, eu vou deixar um link aqui no card de um vídeo onde eu ensino como criar grids no Illustrator. Eu vou criar a partir desse segundo método aqui, porque me dá um controle maior sobre o tamanho do módulo. Já que a gente vai fazer um grid modular com o número de colunas e linhas 10, eu acho que é mais interessante para mim ter um maior controle sobre o módulo. Com a tecla de atalho M, eu vou invocar a minha Rectangle Tool, clique na tela e definir o tamanho do módulo para 30 pixels. Aqui já está definido como 30 pixels. E agora eu vou tirar o fio da minha forma. O fio é o preenchimento. Tá um fio branco aqui, eu posso utilizar a tecla de atalho barra para poder tirar isso aqui. E também já tem vídeo aqui no canal explicando todos os atalhos e todos os macetes dentro da ferramenta Color Picker aqui no Illustrator. Vou deixar o link aqui no card. Estou com o meu retângulo criado. O que eu vou fazer é clicar e arrastar com a tecla Shift até encostar aqui no Intersect. Se não estiver aparecendo isso para você, vem aqui em View e ativa a Smart Guides, ou utilizando a tecla de atalho Ctrl U. Alt e Shift, Alt para poder copiar a forma e Shift para manter o mesmo eixo. Conectou aqui, ó, Intersect, e vou utilizar a tecla Ctrl D para duplicar a ação. Se a última ação foi mover horizontalmente essa forma, tantos pixels para o lado direito, assim que eu apertar Ctrl D, ele vai replicar essa ação. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu quero que tenha 10 colunas. Vou selecionar esse grupo e vou fazer o seguinte. Venho em Stroke e colocar o meu Align Stroke para o centro. Para não parecer que está desalinhado, porque o alinhamento por padrão no Illustrator, depois dessa última atualização, ele tem sido como Inside. Mas eu prefiro que esteja Center mesmo. Vou selecionar esse grupo e fazer o mesmo processo, só que para baixo. Alt e Shift, até encostar aqui no Intersect. E vou apertar Ctrl D para duplicar a ação para baixo agora. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Posso selecionar todo esse grupo, Ctrl G para agrupar tudo isso aqui e vou apenas alinhar ao centro horizontal. Posso posicionar aqui um pouco mais para cima e vou mudar a espessura dele para 0,2. Aqui eu coloco só 0,2, que o Illustrator já entende que tem um zero antes da vírgula. Ctrl Shift G para desagrupar tudo. Vou renomear minha layer como Grids, criar uma nova layer em cima dela aqui, chamar de Guides, e bloquear as minhas grids. E agora a gente começa a criação das guides especificamente. Vou mudar a espessura do meu stroke para 1 ponto com a tecla L para poder invocar a minha Ellipse Tool. Eu vou definir aqui o centro e criar com Alt Shift uma elipse que tem um tamanho igual ao tamanho total dos nossos grids, ou seja, 300 pixels. Já que o tamanho do módulo é 30 pixels, a gente criou 10 módulos, tanto horizontais como verticais, a gente tem um tamanho total de 300. Vou apertar Ctrl C para poder copiar, Ctrl F para colar na frente e diminuir essa elipse até que eu tenha uma elipse com o tamanho de 4 módulos, como por exemplo aqui. 4 módulos. E agora chega a parte mais interessante desse logotipo, onde a gente vai precisar trabalhar muito bem com a Move Tool e com as técnicas de geometria que vão favorecer a criação desse logotipo aqui. Com a minha Line Segment Tool, tecla de atalho barra invertida, eu vou criar uma linha de 45 graus a partir desse centro. Alt, para que meu primeiro clique seja o centro, e Shift, para que seja 45. Só que eu não vou utilizar o 45 por agora, tá? Venho aqui na minha Transform, ou você pode vir aqui em Window, Transform, tecla de atalho Shift, F8 e mudar esse ângulo de 45 para 61 graus. Perfeito? Mudei para 61 e eu quero posicionar essa linha de 61 graus aqui e aqui embaixo. Só que eu nunca vou utilizar o olhômetro para fazer essas técnicas, porque o primeiro passo não vai ficar na posição correta e o segundo passo eu vou perder muito tempo fazendo uma coisa que já é errado, sabendo que eu posso utilizar uma técnica que vai me trazer mais precisão. Tecla R para poder invocar a minha Rotate Tool com essa linha selecionada e vou rotacionar 90 graus. Para que aconteça essa rotação 90 graus, eu estou utilizando a tecla Shift e Alt aqui para poder duplicar. Perfeito? Tecla R de novo para invocar a minha Rotate Tool e vou definir meu ponto de referência na intersecção entre essa elipse e a minha linha. Apareceu aqui Intersect, posso rotacionar
Vou apertar Alt para poder duplicar. No caso, para fazer essa rotação 90 graus, eu também utilizei a tecla Shift, certo? Rotate to, ponto de referência aqui, e vou rotacionar também. 90 graus, Alt para poder duplicar. Eu poderia nem duplicar, né? Para ficar assim. E agora, eu quero fazer uma linha perpendicular a essa, passando por aqui, ó. Deixa eu rotacionar 90 graus, Alt para poder duplicar, passando aqui. E de novo, a gente pode utilizar a mesma técnica de antes. R, para invocar a nossa Rotate to, ponto de referência na intersecção, e rotacionar aqui 90 graus. Nesse caso, eu posso aumentar e diminuir o tamanho, contanto que do lado aqui apareça a opção Line Extension. Perceba que está aqui, ó, Line Extension. Estou só aumentando o tamanho da linha e não mudando a angulação dela. Você pode fazer tanto assim como o seguinte. Eu vou definir aqui um ponto nessa intersecção, e como o ponto é uma figura adimensional, a gente não consegue representar graficamente isso. E como é que eu faço para conseguir alcançar essa representação de um ponto no Illustrator? Eu crio uma elipse com centro na intersecção que eu quero, certo? Ela vai ser uma elipse preenchida, e o centro dessa elipse vai servir para mim como um ponto. Posso rotacionar aqui essa linha de 61 graus, 90 graus, Alt para poder duplicar. Reforço o clique na minha elipse para definir como que Object, Center, Center. Aí eu consigo uma linha que passa por essa intersecção. Posso apagar isso aqui e posso apagar isso aqui também. Eu considero que essas três linhas são as linhas principais para a gente conseguir fazer um bom desenvolvimento desse logotipo. Então o que a gente precisa fazer agora? Movimentar essas linhas perpendicularmente para conseguir linhas paralelas, aqui internamente, aqui externamente, e aqui também externamente. Mas para isso você não vai utilizar o olhômetro para, nossa, tá parecido, vai ficar legal, vou descer um pouco mais aqui com a seta direcional, coisa e tal. O que a gente vai fazer é utilizar as próprias ferramentas do Illustrator em prol desse trabalho. Vou chegar aqui e selecionar a nossa primeira linha, com a Move Tool selecionada, apertar Enter e fazer o seguinte. Vou brincar aqui com Distance e com o Angle. Mas antes disso, eu vou só deixar a Transform aberta aqui, porque fica mais fácil de eu conseguir identificar o ângulo dessa linha. Enter, 61 mais 90. Perceba que o mais 90 é para que eu consiga uma movimentação perpendicular para conseguir essa paralela. O distance vai ser o seguinte, vai ser 30, que é o tamanho do nosso módulo, se você lembra bem, e vou multiplicar por 0,7. Aqui eu vou colocar só 0,7, que o Illustrator já entende que tem um zero antes disso. Copy, perfeito. E repito o processo para as outras aqui, só que aqui no caso vai ser externamente, né? Posso selecionar. Aqui vai dar o mesmo ângulo, só que eu vou negativar esse distance para que ele vá para baixo. Copy. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse 151 graus, que é da nossa linha que está aqui aparecendo no Transform, e vou somar 90 aqui. O sentido dele está indo para baixo e é 21 pixels mesmo. Posso apertar Copy. Agora eu consigo garantir que essa distância é igual a essa, que é igual a essa também. Um ponto para a geometria a favor da consistência dos nossos logotipos. E agora eu vou explicar para vocês umas pré-definições que a gente pode fazer para esse logotipo, aumentando o nível de consistência que a gente pode atingir utilizando a geometria. Imagine o seguinte, eu quero pegar esse conjunto de elipses e replicar para todas as outras elipses que acontecem nesse logotipo. Só que aí, como eu quero criar relações, eu quero fazer o seguinte, eu quero que essa elipse maior tangencie essa reta aqui, que agora eu vou deixar a cor vermelha para a gente conseguir identificar. E quero que essa elipse menor tangencie essa reta aqui de baixo, que eu também vou dar a cor vermelha. Só que os centros delas têm que ser coincidentes. E você nunca, repita comigo, nunca vou utilizar o olhômetro para conseguir encontrar uma resposta geométrica para alguma coisa. Tipo, vou posicionar aqui, nossa, está bem certo. Isso é muito errado, você perde tempo, vai fazer um processo que está totalmente errado. Vai te dar o trabalho de fazer refações, sabendo que tem técnicas de geometria que são simples de ser feitas, você consegue aprender os macetes aqui de maneira muito simples, vai ter maior precisão e consistência, certo? E para fazer isso, eu vou fazer o seguinte, já que essa linha tem que tangenciar a elipse menor e essa linha a elipse maior, eu vou utilizar técnicas de geometria para isso. Posso selecionar essa elipse aqui com a minha Move Tool, certo? Vou só capturar o tamanho dessa elipse menor, que é 120 pixels. Selecionei aqui. O ângulo dela é 151 graus, eu vou subtrair a 90 graus para o sentido ser para cima, e já que eu quero um sentido perpendicular para ter uma paralela, eu vou sempre subtrair e somar com 90 graus. E aqui eu vou colocar 120, que é o tamanho da minha elipse. Mas já que eu quero encontrar o centro, eu vou dividir por 2, porque o raio é metade do diâmetro. Então eu consegui aqui, ó, 60, posso apertar Copy. E vou colocar uma cor diferente, certo? Para indicar como linha de marcação. E essa outra linha vermelha, eu quero que tangencie a elipse maior, que tem um tamanho de 300. Posso clicar aqui, Enter, e fazer o seguinte. Já é 61, certo? Vou somar com 90, ele vai estar indo para cá. Eu posso fazer de duas formas. Eu posso colocar o valor negativo aqui para o 90, para ele ir sentido para baixo.
e agora colocar 300 dividido por 2, ou eu poderia colocar 60 mais 90 e nesse 150 colocar o valor negativo, certo? Coloquei aqui negativo, copy e vou mudar a cor dessa linha aqui. Eu quero que elas duas se tangenciem, certo? Então eu venho aqui na minha Line Properties e vou aumentar esse comprimento da nossa linha. Coloquei aqui 730. Isso não tem nenhuma alteração no ângulo dela, só aumenta o comprimento mesmo, a partir do centro. E nessa intersecção é onde a gente vai colocar as nossas duas elipses. Essa aqui, no caso de 300 pixels, posso vir com a minha Ellipse Tool. Alt para definir como centro aqui na Intersect. Clico, 300, 300. Ela já tangenciou essa linha aqui. E agora, para não fazer o processo de novo, eu vou só copiar essa elipse menor, selecionar as duas, reforçar o clique na outra para definir como que Object, Center, Center, que ela vai tangenciar a elipse de baixo. Posso excluir as linhas verdes e o nosso processo dessa etapa aqui já está concluído, com maior precisão e maior consistência. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa linha aqui e vou rotacionar ela 90 graus. Lembrando que a gente está trabalhando sempre com a base de 61 graus. Vou selecionar essas duas aqui, definir como que Object, Center, Center. Eu quero fazer uma linha perpendicular tangenciando essa elipse dessa forma aqui, ó. Então o que eu vou fazer? R, defino como Key Object na intersecção e rotaciono. Beleza? Eu posso aumentar esse tamanho dela aqui através do comprimento geral. Aqui na minha Transform coloquei 1040. Para mim é confortável, acho que vai ser interessante. E agora eu faço as próximas pré-definições. Eu quero que essa elipse tangencie essa nova reta aqui, que eu vou dar cor vermelha. E eu quero que a elipse maior tangencie essa outra reta aqui, que agora eu vou dar cor vermelha também. E tudo isso com elas de centro coincidente. Então é uma coisa mais ou menos assim. Vou aproximar aqui com a seta direcional para você entender. Mas você nunca vai utilizar o olhômetro para isso, beleza? Então a gente vai fazer a mesma coisa que a gente utilizou para o lado direito. Posso clicar nessa reta, Enter, com a minha Move Tool selecionada. Coloco aqui o ângulo de 331 graus, menos 90, já está indo para baixo. E coloco aqui 120, que é o tamanho da nossa elipse menor, e divido por 2. Posso apertar Copy e vou mudar a cor dela para verde, para indicar que é uma linha de marcação. Ah, e só para corrigir uma coisa aqui, não é essa linha que eu quero. Eu quero alinhar a minha elipse maior com essa linha aqui. Posso colocar ela vermelha e é ela que eu vou movimentar, certo? Então é uma coisa parecida com isso aqui, assim, utilizando seta direcional para você entender qual é o macete. Essa aqui com essa vermelha e essa maior com essa outra vermelha. Beleza? Agora eu vou movimentar essa reta, 61 mais 90, no distance eu vou colocar 300 dividido por 2. Já que eu quero raio, posso apertar Copy aqui e pronto. A intersecção entre essa reta, que agora eu vou dar cor verde utilizando a minha eyedropper, a intersecção dela com a outra é o centro dessa elipse maior e da elipse menor também. Posso com a minha Ellipse Tool definir o centro. Alt, clico, 300 certinho. Posso apagar as minhas linhas de marcação e alinhar essa elipse menor aqui. Shift para selecionar as duas. Reforço o clique na maior para definir como que Object, Center, Center. Consegui tudo que eu queria aqui. Posso selecionar as outras duas e mudar a cor para preto. E um fato bem interessante sobre esse logotipo é que a gente não tem uma simetria perfeita. Por exemplo, a base desse aqui não é alinhada à base do outro. Isso porque eu acredito que o designer responsável por fazer isso aqui entendeu que para dar uma compensação ótica é interessante que um não fosse necessariamente simétrico ao outro. E a gente encontrou essa relação aqui. Agora basta definir o espaçamento dessa reta. Lembra que a gente estava utilizando o tamanho do módulo vezes 0,7? Aqui vai ser a mesma coisa. 331 menos 90, ele está indo para baixo. 30 vezes 0,7. Posso apertar Copy e as nossas guides estão prontas. Posso arrastar aqui para baixo a minha Layer Guides, ocultar a visualização dela e da minha Layer Grids, chamar uma como Final. Eu vou aumentar o tamanho dessa linha porque eu sei que já vai dar problema. Tá? Estou utilizando aqui a minha Transform para poder aumentar e ela passar do ponto de tangência e ficar mais fácil para mim. Selecionar tudo com Ctrl A e apagar o que eu não quero antes de tudo. Então vou apagar aqui, estou clicando e arrastando com a tecla Alt e a minha Shape Builder selecionada e vou apagar aqui também. É até aqui, se eu não me engano. E agora essa parte até aqui. E agora eu vou somar tudo que eu quero. Só com clique e arrasta. Clique e arrasta. Consegui essa primeira parte, clique e arrasta. Essa outra parte. Eu vou dar um zoom para conseguir ver se tá tudo certinho aqui. Aqui tá certo, perfeito. Ctrl 0 para dar um Fit Artboard. Aqui eu preciso conectar essas duas formas, beleza? Então vou voltar aqui para minha Shape Builder e só arrastar isso aqui um pouco para baixo. Pronto, consegui conectar. E aqui também tem um buraco. Shift M para poder chamar minha Shape Builder e vou conectar aqui.
Posso selecionar a forma que eu acabei de criar, Ctrl X, Ctrl A para selecionar tudo que sobrou aqui, Delete e Ctrl Shift V para colar no local. Posso apertar aqui a tecla Shift X para transformar tudo que era em stroke em fio. Vou mudar a opacidade aqui para 20% e a gente conseguir ver com os nossos guides e o nosso símbolo está pronto. Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui, porque eu acho que é um dos vídeos mais completos sobre o porquê de utilizar geometria no Illustrator e com técnicas reais de como você consegue trabalhar com isso. E se você acha que esse vídeo vai ajudar alguém que precisa saber desse tipo de conteúdo, compartilhe também e nos vemos no próximo vídeo.